Ah, não dá aqui, o sol tá mais alto. Dá sempre pra achar aqui. Mas vou compartilhar algo bem breve, sem muita formalidade, mas é importante que eu vou falar aqui. Vou falar a respeito do casamento, né? Algumas coisinhas básicas. Uma frase, né, que a pastora lembrou esses dias pra mim. Casamento, como é, amor? Eu sempre falo na igreja, só que eu acabo esquecendo, gravo que eu falo. Que a briga é importante, né, no relacionamento, né? Quando o casal começar a brigar. Se não tiver briga, não... Se não tiver briga, não tem casamento, né? É engraçado assim que às vezes a gente encontra casal, né? Eu nunca briguei, eu nunca isso, eu nunca aquilo. E aí quando tu vê, na primeira briga do casal eles se separam, porque realmente eles não sabem brigar. Então a briga é boa, né? E a gente tem que aprender a brigar boas brigas. Essa que é a verdade. E eu quero começar então falando aqui uma frase, né, do Dom, que diz assim: o casamento é um erro da juventude que todos deveriam cometer. Né? Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente aprender a caminhar a dois, a gente aprender a estar a dois, são experiências que a gente vai viver, são coisas que a gente vai passar nas nossas vidas. Muitas delas vão ser prazerosas, outras vão ser repugnantes, outras vão ser memoráveis. Todos nós vamos passar por esses momentos que vão deixar marcas, que vão construir a nossa personalidade, que vão fazer parte da nossa história de uma forma ou de outra. Só que, não sei se você já ouviu aquele ditado que diz assim, que todo homem, e aqui homem e mulher, ele tem que fazer 3 coisas na vida. Tem que plantar uma árvore, escrever um livro e ter filhos. Então, todos nós aqui, eu creio que a gente já plantou uma árvorezinha algum dia na vida, sim ou não? Sim. Nem que seja lá, você pegar um caroço de feijão lá na 5ª série, lá com a professora, você plantou aí alguma coisa. Teve né? Um amigo meu que meteu no nariz. Tava grelando. Então, Isso é usado agora. Então todo homem tem que plantar uma árvore, todo homem tem que escrever um livro e ter filhos. Então, por exemplo, a gente já plantou uma árvore de uma forma ou de outra. Quando eu era pequeno, eu plantava, toda vez que eu ia para a escola, na volta eu encontrava uma mangueira nascendo ali na caroço, semente, né, o caroço e tal, aí eu plantava. Tanto é que no quintal da casa da mamãe era muitas árvores de manga, né? E agora que a gente foi comprando mais, só tem umas 3 lá ainda. Era eu que plantava. Aí cortaram tudo já, né? Acabaram a minha plantação. E aí, a segunda coisa, nós estamos casados e naturalmente quem não tem filho vai ter, né? E eu profetizo muitos filhos para você. Eu já fechei a fábrica. A fábrica sou eu. Olha. Agora uma coisa, todos nós temos que escrever um livro. Agora, escrever um livro, não literalmente, às vezes, a gente pegar e sentar e fazer um livro mesmo, editado, mas a nossa vida ser um livro que agrade, né? Um livro que as pessoas possam contar a nossa história. E quem que vai contar a nossa história? Quem que vai contar a história desse livro? São nossos filhos, são as pessoas que andam próximos de nós. Então que na nossa vida, o nosso casamento seja uma história positiva, uma história boa. Aí tem uma frase aqui do André, que ele fala assim, André Moura, ele diz que casamento é um edifício que deve ser reconstruído todos os dias. Já pensou, mano? Você luta para construir um edifício, uma coisa, olha aquele edifício ali, bem coisa bonita ali, ó, estão construindo lá. Aquele outro ali que dá de ver lá do Jardim 2, lá de perto da casa da minha mãe. E já pensou, o casamento é como você todo dia tem que reconstruir esse edifício, todo dia tem que fazer isso novamente, todo dia tem que edificar novamente. O problema nosso é que às vezes a gente não quer reconstruir esse edifício, que é o nosso casamento. Então eu preparei algumas coisas aqui, algumas dicas, para a gente construir uma história boa, né? Uma história agradável para que as pessoas possam contar. Primeiro é quem se casa decide escrever uma história de amor a 2. Então olhe para a pessoa do seu lado aí e diga assim, vamos construir uma história a 2.
uma boa história, né? Vamos construir. Ok? 23 anos tá pouco ainda, tem mais tempo pra fazer. Agora presta atenção, para construir uma história de amor a dois, você tem que entender que vai ter muitos desafios, porque assim, não é só construir uma história, gente, tem que ser uma história que as pessoas possam olhar assim e dizer, cara, valeu a pena ler esse livro. Quem já leu um livro que disse, cara, que livro ruim esse livro aqui? Já precisou chegar no final do livro e dizer que gastei meu dinheiro, gastei meu tempo nisso aqui. Então que a nossa história que a gente venha construir seja uma história que realmente as pessoas se sintam encantadas em contar, se sintam encantadas em ler, em ver, dizer sobre a nossa história. Aí David Huber disse assim, o casamento é como uma longa viagem. Nós vamos fazer aqui como escrever uma bela história. Então ele fala assim que o casamento é uma longa viagem e um pequeno barco a remo. Se um passageiro começar a balançar o barco, o outro terá que estabilizá-lo. Caso contrário, os dois afundarão juntos. Então, é forte, né? É forte. Então, alguém no casamento... Eu lembro uma vez eu e o irmão Zinaldo, a gente foi pescar, lembra, irmão Zinaldo? Aquela nossa pescaria no... Braço do Araguari, lá no Puxinho. E aí eu não tinha muita habilidade ali na montaria, né? Aquele negócio todo, e o irmão Zinaldo, vem pra cá, pastor, pra cá. Peraí, pastor, aquele negócio. Ou seja, porque se um tá desequilibrado e o outro começa a desequilibrar o barco, os dois vão acabar afundando. E às vezes o que está acontecendo é isso, né? Muitas vezes nossos casamentos eles estão afundando, porque quando um está desequilibrado, o outro tem que equilibrar o barquinho, né? Ajudar a retomar o equilíbrio, acaba desequilibrando mais e o casamento vai para o fundo. E aí entra uma história que ninguém quer viver no casamento, que é a separação. A separação não deve estar no nosso plano, na nossa história. Então tem que colocar. Se você está querendo construir uma bela história para as pessoas contarem do teu casamento, da tua vida, a separação não pode entrar nessa história. Porque se a separação entrar nessa história, por duas coisas. Primeiro, porque vai ser uma história triste. Segundo, porque nós que somos servos de Deus, filhos de Deus, tem uma coisa que fala muito forte, que é o poder da reconciliação. Então Deus nos fez com o poder da reconciliação. Então a separação ela não pode fazer parte da nossa história. Então, por exemplo, como é que eu posso contar uma boa história? Como é que eu posso quebrar algumas barreiras para contar uma boa história? Primeira coisa, você tem que saber 3 verdades básicas que ninguém pode questionar a respeito do divórcio. A primeira coisa, o divórcio não foi instituído por Deus. O casamento, a família foi instituído por Deus, mas o divórcio não. Mateus 19:8, a Bíblia diz assim, pela dureza do coração de vocês, ele permitiu o divórcio. Aí a segunda verdade que a gente tem que saber, para a gente contar uma bela história, sem o divórcio, é que o divórcio não faz parte da vontade de Deus. Foi da vontade do homem. E a terceira coisa, o divórcio é a quebra de aliança feita na presença de Deus. E Malaquias capítulo 2, versículo 14 e 15, a Bíblia fala que Deus odeia o divórcio. Se Deus odeia o divórcio e eu quero contar uma boa história, o divórcio não pode estar na minha história. Senão nem Deus vai se agradar do livro que eu estou escrevendo da minha vida. Olha o que alguém falou, né? Alguém falou, não sei quem foi, mas assim, o problema do casamento são as diferenças de expectativas. A mulher acha que o homem vai mudar após o casamento, enquanto o homem acha que a mulher não vai mudar após o casamento. Então são 2 expectativas de um homem e a expectativa de uma mulher no casamento. É verdade? Então a gente casa iludido, pensando que... Então, não vai ter mudança, vai ser esse mar de rosa, vai ser tudo isso aqui. E as mulheres casam pensando que a gente vai mudar, né? Que a gente vai melhorar. E essas diferentes expectativas, elas acabam fazendo o nosso casamento afundar. Aí a gente tem que ter maturidade e trabalhar juntos para escrever uma história à prova de divórcio.
Que na verdade ninguém se casa pra ser feliz, casa pra fazer o outro feliz. Tudo bem. Então, olha só, gente. Eu tenho que estar preparado. A gente tem que estar preparado para essas mudanças nas expectativas. A gente tem que estar preparado, sabe, Ricardo? Para mudanças de expectativas. Com relação ao irmão, quando eu casei, eu tinha umas expectativas. A ideia de mudar, né? Conforme o tempo. Com certeza a pastora mudou muitas expectativas. Experiência também tinha adquirido, né? Então, a gente tem que primeiro entender uma coisa. A primeira coisa que a gente tem que estar preparado, a primeira mudança, é deixar o útero do lar dos pais para nascer como marido, esposa e um novo lar. Fala, Jesus. Porque às vezes a gente, primeiro, que a gente não quer sair, né, da aba do papai, da aba da mamãe, cuidado, aquela coisa toda. Segundo, a gente quer ter os mesmos costumes da casa do pai, do nosso novo lar, né? Daí a gente tem que estar preparado para essa primeira mudança. Se eu quero contar uma história, a prova do divórcio. Vale. Eu estou falando que eu não morei com meu pai nem com a minha mãe. Já, quando a gente se conheceu, eu já morava só. Não, ela conviveu, mas se separaram, ela tá com 12 anos que separaram dos pais. Aqui eu falo não só dessa questão de morar junto, né? Que é muito ruim quem vai morar junto assim, né? E tal. É uma prova mesmo de fogo. De fogo, né? Esse negócio. Recém-casada. É relação conjugal, relação. Tá dando uma aula já, pastor. É e não é, né? É e não é. Não, sim, o fogo entre o casal tá bem aflorado, pode ter a dificuldade. É sim, pastor. Daí, ó. Logo nisso foi o Caribeca, sério. Agora você é federal, é? Daí. Tá no vinho zerado, rama. Então, eu falo mais assim, a questão da mentalidade, né? A mentalidade de a gente sair da casa do papai e vou pra casa da mãe. Então agora eu tô nascendo num casamento, né? A segunda mudança que eu tenho que dar é assumir a família como parte da minha nova história que eu vou escrever. A tua família pra lá, a minha família pra cá. Não, agora é a nossa. É a nossa família. Tá dando pra entender? Aí olha só, a gente tem aquela brincadeira, né? Não sei se vocês têm, mas eu amo minha sogra. Tipo, eu nunca fiz essa brincadeira. Mas a gente que fala mal da sogra e tal, toda aquela situação, isso é comum, né? Agora, olha só, quem não sabe honrar a sogra, cospe no útero que gerou o amor da sua vida. Forte. Se você não honra a tua sogra, está cuspindo no útero da pessoa que é o amor da tua vida, que foi a tua sogra que gerou. Teu amor, né? O amor. É um amor, né, irmão? Essa brincadeira de sogra eu não gosto muito. Ah, vou enterrar minha sogra de cabeça pra baixo. Sempre diz, não sei o quê. Esse aqui que é o cinto de segurança. Bota uma fogo o cinto de segurança da sogra. A sogra da panificadora é uma delícia, né? Aquele negocinho redondinho. Tal. Que nem toda sogra é ruim, né, gente? A minha sogra é uma mãezona. Agora a terceira coisa que a gente tem que estar preparado para a mudança é: o casamento implica dividir a vida com a pessoa amada. Vamos repetir assim: dividir. Mano, é dividir tudo mesmo aqui. Eu não estou falando de dividir algumas coisas. É dividir momentos bons, momentos ruins, dividir as Pastor, encosta no pastor. Olha essa parte aí. Olha aqui, ei, pastor. Pastor, encosta no pastor aqui, ó. Irmão Claudinei, cara. Daí que eu vou encostar mais tarde. Encosta aqui, amor. Bora lá. Encostar? Brincadeira. Aqui, amor. O casamento muda até mesmo a utilização dos pronomes. Tipo, agora não existe nada mais, é meu, no singular, né? O singular é meu, só meu. Agora é tudo no plural, coletivo, nosso. Então você não pode mais falar o meu carro. Agora é o nosso carro. O meu dinheiro. Não, agora é o nosso. Eu falo lá em casa, vai, o pessoal vai entender. Já não cabe mais dizer a minha casa, agora é a nossa casa. O teu filho é o nosso, né? Até eu, por exemplo, lá em casa, o Fabinho não é filho biológico meu, mas ele é nosso filho. É, meu amor? É o sol. E eu não posso ir pra aí, que o sol tá muito forte.
olha só, nossas batalhas, nossas tristezas, nossas alegrias, tudo é nosso agora. Seja bom ou ruim, agora a história é dos dois. Então, a gente tem que aprender até mudar isso, aprender a dividir a vida. A quarta mudança, para eu não prolongar e encerrar, é que agora eu devo viver a vida para fazer o outro feliz. Aqui que é o segredo para contar uma história feliz, uma história alegre, uma história que as pessoas queiram contar, é essa parte. Porque eu tenho que aprender isso aqui, ó. Casar é abraçar a missão de fazer o outro feliz. O problema é que a gente quer casar para se fazer feliz. Quando a gente casa para se fazer feliz, a gente acaba dando uma barca furada. Porque o casamento é para eu fazer essa mocinha aqui, ó, feliz. É difícil, mas eu tenho que fazer essa mocinha feliz. Quando eu fizer ela feliz, eu vou ser feliz. Vice-versa, é? Vice-versa. Amém? Amém. Que não seja só palavras, né? Que a gente possa praticar, né? Isso aí é uma decisão. Agora é o seguinte. Então, eu até vinha pensando agora, vinha falando, até falei no carro brincando. Eu acho que às vezes a gente tem que trazer os namorados para ouvir essas conversas. Por quê? Casal, né? Por isso. Porque às vezes eles estão entrando num relacionamento, vão casar sem base. Eles estão entrando lá para, como eu estou falando aqui, para serem felizes. Na verdade, já tem que ser feliz antes. Porque a questão de entrar para ser feliz é o egoísmo, né? Você está pensando em você naquele momento, você não está pensando no outro. Por isso que a gente está no relacionamento para fazer o outro feliz, não então, faz o outro feliz. Para a gente encerrar, para a gente fazer a pastora fazer uma dinâmica, para a gente aprender a contar. Tá próximo. A gente vai ter que contar uma boa história. Eu queria encerrar dizendo isso aqui, ó. O casamento é um livro cujo primeiro capítulo é escrito em verso e os demais em prosa. Você vai contando, né? Então, que a gente possa praticar uma boa história nesse casamento.